Olá, família! Chegamos então, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor. Criançada, domingo de comer ovo, se encher de chocolate, não é isso? Não, não. Hoje, família, nós vamos refletir o verdadeiro domingo de Páscoa. E eu vou trazer aqui para vocês várias reflexões, porque assim, o domingo de Páscoa para nós católicos apostólicos romanos é um dia de muita festa. Mas não festa de ovo de Páscoa. Não, 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 não. É uma outra festa que eu vou trazer para vocês. E como de costume, nós vamos para o Evangelho, para a gente começar a entender isso. Lucas 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos seus discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante, 11 quilômetros de Jerusalém. Conversávamos sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos seus discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Vamos acompanhar então o vídeo mostrando essa cena e esse acontecimento do Evangelho? E já já voltamos. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Então, família, nós assistimos aí e como de costume eu gosto de trazer para vocês a história, né, o conceito. E para a gente entender um pouquinho do conceito, eu pesquisei bastante. Eu vou meio que ler algumas coisas aqui, vamos conversando, mas eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber sobre a Páscoa. A gente tem o rito, né, da Páscoa católica, mas o mundo se apegou muito ao ovo de Páscoa, né? É o chocolate. Mas hoje eu não quero refletir isso. Isso aí é algo que colocaram nas nossas crianças aqui em casa, né? Eu respeito cada um aqui em casa, nós não temos isso, tá? Se eles ganham chocolate, ok, porque é criança, mas eu ensino eles, né? E eu quero ensinar nossas crianças também o significado católico apostólico romano da verdadeira Páscoa que nós vivenciamos no domingo como católicos. Mas vamos entender um pouquinho sobre a Páscoa, né? Da onde que veio, por quê? Será que ela surgiu quando Jesus então ressuscitou? A gente já começa o texto falando assim, ó: muitos pensam que a Páscoa nasceu com a morte e ressurreição de Cristo, mas esta é uma festa bem mais antiga do que imaginamos. Tanto é que no Evangelho diz que Jesus ia celebrar a Páscoa. Então a Páscoa não é quando Jesus
né, morre e ressuscita. Ele já estava celebrando a Páscoa, já estava acontecendo a Páscoa naquela época. Hoje é fácil sabermos que o dia vai cair a Semana Santa, basta olharmos para o calendário. Melhor ainda, se for uma daquelas agendas bíblicas que já marcam o dia certinho, mas nem sempre foi assim. Quando a Páscoa surgiu, não havia um calendário como nós temos hoje, que é chamado de calendário gregoriano, cristão. Está baseado no movimento da Terra. Os judeus utilizavam uma espécie de calendário baseado nas estações do ano, conhecido como calendário lunar hebraico. Está baseado no movimento da Lua. Olha só que interessante. A data da Páscoa foi definida para os judeus, conhecido como Nissan, tempo da primavera e da lua cheia, tempo de fazer pão com a cevada antiga. Na primavera, as cevadas mais belas ficavam no alto dos montes. Por isso, o pastor tinha que levar as ovelhas para pastar lá em cima. O pastor pedia ajuda para Deus a fim de que ele protegesse suas ovelhas. E em forma de agradecimento, o pastor sacrificava uma ovelha para o Senhor. Então, olha só, a Páscoa já é bem antiga e ela envolve então um sacrifício para Deus, né? Esta é a primeira Páscoa, quando o pastor precisa fazer a pecha, que é a passagem da planície para o monte e, como agradecimento pela ajuda de Deus na passagem, sacrifica o cordeiro. A segunda Páscoa é aquela que celebramos no Sábado Santo, a Páscoa do povo escolhido. Aqui temos presente o livro do Êxodo. Família, pega lá Êxodo 12, capítulo 12, do 1 ao 18. Olha lá. Só será salvo quem tiver aspergido o sangue do cordeiro na porta de casa e estiver em paz com o vizinho. Mas como assim em paz com o vizinho? A passagem bíblica diz que era para dividir o cordeiro com o vizinho. Mas os judeus tinham um negócio chamado comunhão de mesa. Você só senta à mesa com o fulano que estiver em paz com ele. E o mesmo princípio da missa. É salvo aquele que estiver com Cristo, Cordeiro de Deus, e em paz com o próximo. Não basta, porém, ser aspergido com o sangue e não ter inimizade com as pessoas. Ou seja, nós na quaresma, os padres, a Igreja Católica, nos pede a confissão. Nós temos que estar de bem com o vizinho para receber então Jesus que ressuscita. Não basta, porém, ser aspergido com o sangue e não ter amizade com a pessoa. É preciso sair de casa e ir para o deserto, em busca da terra prometida. Esta é a segunda Páscoa. Saio do Egito para ir ao deserto. É a pecha de um lugar seguro para um lugar desconhecido. É perigoso, que me deixa com apenas uma escolha, confiar em Deus. Então a Páscoa, eles celebram então a saída deles do Egito, né? E a terceira Páscoa é definida aquela que Cristo, o Cordeiro de Deus, trouxe, início da celebração do Sábado Santo, Cílio Pascal entra na igreja. Nós seguimos o Senhor porque sabemos que não tem buraco algum, apenas escuridão. Passagem da treva para a luz. Somos chamados a deixar a comodidade na nossa casa e subir montanha. Vamos à montanha, mas para descer com comida nova. Vamos para o deserto, mas para chegarmos à terra prometida, e vamos para a cruz, mas ressuscitamos. Então, olha as 3 Páscoas aqui, ó. A primeira, somos chamados a deixar a comodidade da nossa casa e subir a montanha. Vamos à montanha, mas para descer com comida nova. Vamos para o deserto, mas para chegar à terra prometida, e vamos para a cruz para ressuscitar. Então, quando a gente entende a Páscoa, a gente entende o motivo do domingo. É uma reflexão, né, que Jesus nos pede. É preciso ter perseverança, fidelidade a Ele. E quando mesmo esperamos, um novo dia vai surgir e uma nova vida. A fim de ressuscitar a fé dos discípulos que havia sucumbido no Calvário e fazê-lo crescer cada vez mais. E é isso que também nós precisamos fazer no tempo pascual, um tempo propício para o crescimento da fé. E como sempre, vou deixar aqui para vocês a homilia do padre para a gente refletir melhor. E antes de finalizar, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Páscoa, no domingo, né, e para a gente saber o que fazer nesse dia, eu vou trazer para vocês aqui da onde que veio. A data da Páscoa foi instituída pela Igreja durante o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo.
A Igreja determinou que a primeira lua cheia após o equício, na primavera, seria data para início da comemoração da Páscoa. O equinício marca o início da primavera no hemisfério norte. Então, família, dando uma pesquisada, baseando-se no Catecismo da Igreja Católica, que é muito intuitivo e nos ensina muito, lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1403, a Eucaristia. Por que eu estou trazendo a Eucaristia? Porque ele nos instituiu a Eucaristia, né, na última ceia. E olha que legal aqui, ó. Quando da última ceia o Senhor mesmo dirigia o olhar de seus discípulos para a realização da Páscoa no reino de Deus, de hoje em diante não bebereis desse fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo do reino do meu Pai. Toda vez que a igreja celebra a Eucaristia, lembra-se dessa promessa e seu olhar se volta para aquele que é. Em suas orações suspira por sua vinda. Maranata. Vem, Senhor Jesus, venha a nossa graça e passe esse mundo. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1340, diz assim: ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascual, viu? Então ele já estava celebrando a Páscoa. Jesus deu seu sentido definido à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus a seu Pai, por sua morte e sua ressurreição, a Páscoa nova é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. Então, assim, só para finalizar mesmo, é que são várias passagens, mas só para vocês entenderem que a Igreja Católica ela nos traz reflexões boas, né? E para a gente entender no Catecismo da Igreja Católica, né? Então a gente celebra a Páscoa, uma nova Páscoa, porque já existia a Páscoa. Mas Jesus, ele traz uma nova Páscoa, o Cordeiro que é imolado, o Cordeiro então que ressuscita, né? Jesus ressuscitado. Então hoje é um dia de festa, né? É um dia para reunir a família, festejar, se alegrar, porque nós sabemos que ele ressuscitou. E aonde ele está? No coração de cada um. Família, tomara que vocês tenham aprendido algo. Tomara que as crianças tenham aprendido. Se tiverem dúvidas, mandem no grupo, manda no privado. Nós estamos aqui para isso. Eu tentei trazer o máximo de informação possível que as crianças conseguissem entender, mas também é muito concentrado também para os pais, porque eu explico para os pais e os pais passam para as crianças, já que essa semana agora é uma semana em família. As atividades estão indo então junto com os vídeos, né? Mas é uma reflexão aí a mais, né, que eu trouxe, uma pesquisa aí que eu fiz, né, com conteúdos católicos, né, sites católicos, para que não haja dúvida, eu também trouxe então para vocês o Catecismo da Igreja Católica, que está aqui, olha a grossura. Você viu que eu pesquisei lá Páscoa e ele me traz várias reflexões sobre a Páscoa e você consegue aprender e saber um pouquinho mais sobre a nossa igreja. E sabendo um pouquinho mais da nossa igreja, você começa a amar. Porque eu tenho certeza, pai, mãe, que às vezes a gente não vai na missa por não entender a missa. E quando você começa a entender a missa, você começa a querer ir na missa. Então, os meus catequizanos, né? Cada sábado que eu passo, eu e a Larissa, nós mostramos para eles e tentamos abrir os olhos e o coração para que não seja algo forçado, mas que venha deles essa vontade. E graças a Deus essa turma promete, porque é uma turma que ela interage, é uma turma que quando a gente fala para ler, eles querem ler, quando é para levar a Santinha, então Nossa Senhora para casa, eles querem levar. Então eu vejo um futuro para essa turma, mas nós temos que caminhar junto, pai e mãe, tá bom? Muito obrigado por ter assistido todos esses vídeos, tá? É um conteúdo que eu fiz com o maior carinho, eu fiz uma breve pesquisa, fui pesquisar na Bíblia, fui pesquisar vídeos que tragam inspiração para nossas crianças, que tragam uma reflexão e um entendimento, principalmente pela idade delas, né, que elas consigam entender. Então, a Semana Santa. Cada dia da Semana Santa, o porquê que a Igreja Católica traz isso. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana nos traz a Semana Santa para uma reflexão. Não para a gente chegar na sexta-feira e ver Jesus morto. Por que a Igreja Católica tem uma cruz? É para fazer uma lembrança. Mas nós fazemos uma lembrança na sexta-feira, desde Jesus entrando, até Jesus morrendo, até Jesus ressuscitando. Então a Igreja Católica, diferente das outras, nem se fala religião,
né, religião única católica, né, instituída por Jesus, com o respeito com as outras religiões, mas falando aqui brevemente com vocês que são católicos. A nossa igreja, diferente disso, eles traz a nossa doutrina, né, a doutrina, e ela traz assim muitas coisas que vieram de antigamente, como costumes. A Igreja Católica tem costume, tem doutrina e tem a palavra de Deus. Misturando isso tudo, vira então a Igreja Católica. Então ela tem muito a nos dar. E para você entender um pouquinho mais da Igreja Católica, você vai amar cada vez mais. Porque a Igreja Católica, ela, cada dia, aonde você for no mundo todo, como eu falei lá, acho que foi na segunda, na terça, no vídeo que eu falei, aonde você for, você vai ter a mesma palavra, a mesma reflexão. Diferente das outras igrejas, das outras religiões, que um pastor fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, e você acaba não sabendo o que é real. A Igreja Católica você consegue saber. Como eu já tinha dito lá sobre o Frei Gilson, se um padre fala algo que você fica desconfiado, vá na doutrina, né, Catecismo da Igreja Católica, e vá na Bíblia. Porque ali tem, aqui está certo o que o católico tem que fazer, está aqui. Tá bom, família? Obrigado a todos e a gente se encontra então no próximo sábado, se Deus quiser. Obrigado. Dos mortos, ressuscitado como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo.